Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais essa palestra da Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea. O tema de hoje é sobre aquilo que todos nós sentimos durante a nossa vida, é a falta de algo. É esse sentimento de estar incompleto, que é como que uma marca registrada da humanidade, e, portanto, uma marca registrada de cada um de nós. Nós poderíamos dizer mesmo que perceber-se incompleto, perceber-se faltando algo, é como se fosse uma mola propulsora da nossa vida. Se não fosse assim, muito provavelmente nós estaríamos hoje como no tempo das cavernas. Se não nos faltasse algo, se não nos faltasse uma melhoria da vida, então não há o que falar contra o sentimento de incompletude, o sentimento de falta de algo. Mas nós precisamos ir a fundo na percepção desse vazio, que é um vazio individual e coletivo, tentando perceber nele quais são os motivos de fundo que nos levam a perceber que em nós, em nossa vida, falta alguma coisa. E nós podemos fazer uma distinção dessa carência de duas maneiras básicas. A primeira delas diz respeito à nossa vida comum. E quando falamos vida comum, falamos nos 4 aspectos da vida do ser humano. Por exemplo, todos nós temos necessidades no plano físico. Nós temos necessidades, por exemplo, de uma casa, de um meio de transporte, de bens materiais, assim por diante. Com relação às necessidades no plano vital, no plano etérico, nós também temos necessidades, cuidamos da saúde, tomamos os alimentos da melhor maneira possível, cuidamos da nossa vitalidade, fazemos exercícios e assim por diante. Do ponto de vista da nossa vida astral, idem. Temos necessidades emocionais, temos necessidades de sentimento, precisamos de relacionamentos e assim por diante. A mesma coisa com relação à nossa vida mental. Precisamos nos preparar para o presente, precisamos nos preparar para o futuro, precisamos de conhecimento. É a própria técnica que faz com que a vida humana evolucione e assim por diante. Mas em todos esses aspectos, da vida física, etérica, astral e mental, há aquilo que nós chamamos o que é o necessário e o que falta ou aquilo que extrapola a necessidade. Por exemplo, a vida de consumo, ela é uma extrapolação daquilo que é o justo, se podemos falar assim. E será que nós precisamos, de fato, cair num ritmo de consumo tão frenético como é a marca da sociedade? Será que esse consumismo exagerado é para completar a pequena falta material que existe, por exemplo, um celular, ou é para completar alguma coisa a mais que nós tentamos encobrir, trocando as nossas posses materiais com uma frequência tão grande que nós perdemos o controle até daquilo que é a necessidade necessária, entre aspas, e a necessidade e o que não é mais necessário, é o supérfluo, é o desnecessário e assim por diante. A mesma coisa podemos falar, por exemplo, quando tratamos da nossa vida etérica ou dos nossos aspectos vitais. Tentar reter a vida
com mais afinco do que a própria vida nos permite ter. Ou o supérfluo na vida emocional. As relações que são instantâneas. Os sentimentos que não têm valor. Idem na vida mental. A exacerbação do conhecimento. O conhecimento em exagero. Vejam, existem necessidades nesses 4 planos que são necessidades justas. E existem necessidades também nesses 4 planos, no físico, no etérico, no astral e no mental, que são supérfluas. Por quê? Por que nós mergulhamos tão a fundo nisso que é supérfluo? Será que é porque nos falta algo que nós não compreendemos e que nós compensamos indo muito mais do que é o necessário? E para tentar responder essa pergunta, nós precisamos investigar um pouco mais a natureza do ser humano. Nós sabemos que o ser humano, e isso não é um conhecimento da escola, da Rosa Cruz Áurea, mas é um conhecimento universal, nós sabemos que o ser humano, ele é duplo. E nós percebemos essa vida dupla em nós. Por um lado, nós temos a nossa vida normal, que caminha para um fim, para uma transformação que muitas vezes damos o nome de morte. Por outro lado, temos dentro de nós, nos nossos aspectos mais íntimos, uma necessidade de algo que extrapola o ritmo do nascer, do crescer e do morrer. O que é isso que fala em nós como esse impulso que quer nos levar para além desse ciclo que nós sabemos tão bem que é esse ciclo, essa senoide em que nascemos e vamos e morremos? É o elemento divino que está em nós e que nós desconhecemos. E é esse elemento divino que, no fundo, que nos instiga, que nos leva a ter esse sentimento irremediável de que falta alguma coisa. Então podemos ter tudo na vida. Podemos ter uma vida, materialmente falando, excelente. Podemos ter uma saúde ótima. Podemos ter um relacionamento que vai muito bem, uma ótima família. Podemos ter os nossos aspectos de conhecimento perfeitamente equacionados. Enfim, a vida, segundo o conceito normal, pode estar ótima. Mas mesmo assim, falta alguma coisa. E esse falta alguma coisa é exatamente o reflexo da nossa falta de percepção com relação a esse elemento divino que está em nós e que é, no fundo, a mola propulsora de um sentimento desconhecido de que falta algo. E por que nós não percebemos esse elemento divino em nós? Por que nós só percebemos esse desconhecido que nos impulsiona a vida por meio desses reflexos que nós dizemos falta alguma coisa? Nós não percebemos a fonte dessa inspiração que nos leva a sentir falta do essencial, porque a nossa consciência se distanciou desse elemento divino. O divino está em nós, nós temos uma autoconsciência, nós sabemos quem nós somos, nós sabemos que existimos, nós sentimos intuitivamente que existe uma carência fundamental, mas esses dois não se comunicam.
Por quê? Porque a nossa consciência está identificada com aquilo que é o mais perceptível. A nossa consciência está ligada, está presa, está encapsulada pela vida material, pela vida etérica, pela vida astral, pela vida mental. E por estar encapsulada, ela é como aqueles remédios que nós tomamos. Existe uma cápsula, aquela capinha, que esconde o essencial. Assim também é com a nossa consciência. A nossa consciência está encapsulada. E o essencial não é percebido. O que a escola da Rosa Cruz Áurea quer nos mostrar, quer nos abrir como uma proposta de trabalho interior para aqueles que se aproximam dela, é que nós devemos fazer um exercício de autopercepção. Porque é um exercitar da consciência nela mesma, que vai fazer com que a própria consciência comece a perceber onde, com que, como ela está identificada. O que a encapsula? O que a impede de ver a si mesmo, como ser humano, a si mesma, como consciência, os outros, como seres humanos, os outros, como seres que também têm essa carência fundamental, e entender o que deve ser removido, para que a própria consciência comece a se perceber e caminhar para chegar naquele ponto que é a origem desse sentimento de que falta algo. Vejam, hoje, nesse momento, vocês estão seguindo essa palestra no canal da Rosa Cruz Áurea, que vocês sabem tem por objetivo lidar com as coisas espirituais. Vocês poderiam estar vendo milhões de outros canais no YouTube, no Facebook, no Instagram. Por que vocês escolheram esse? Por que esse título atraiu a sua atenção? A sua? Você que agora está ouvindo esse vídeo. Porque em você existe esse elemento da busca espiritual. E é esse elemento da busca espiritual que está lutando para, de dentro para fora, dar-se a conhecer a sua própria consciência. De tal forma que quando esse ser autoconsciente, esse manas, esse ser humano, caminhar para uma consciência plena, se desvencilhando de todos os motivos que levam a consciência a identificar-se, via de regra, com o que é material, nós poderemos chegar a encontrar, a ouvir a voz desse elemento divino que está dentro de nós. No fundo, essa é a proposta de trabalho da Escola da Rosa Cruz Áurea. E, amigos, o que é muito importante, e para finalizar essa primeira parte da nossa exposição, a nossa proposta de trabalho não é fazer calar esse impulso de busca. Nós não queremos tornar você acomodado perante a esse sentimento de que falta algo. Nós não queremos lhe trazer uma autoajuda para que você se sinta mais confortável com essa falta e aprenda a lidar com ela, como se ela fosse algo negativo que devesse ser eliminado da sua vida. Não.
Pelo contrário. A nossa proposta de trabalho é dar sentido a essa busca. É dar sentido a esse sentimento de incompletude. É dar um rumo, não é um rumo externo, é dar um rumo para dentro de você mesmo, de tal sorte que você consiga, dentro de você, os elementos da sua própria alma, conseguir se aproximar da real fonte desse sentimento de que falta algo. E que muitas vezes nós traduzimos por carências no plano material, carências no plano etérico, carências no plano emocional e assim por diante. E muitas vezes traduzimos em outras carências existenciais, por exemplo, de onde eu vim? Por que a vida é assim? Porque a vida tem que correr tal como é. No fundo, isso também é um sentimento de que falta algo. Nesse caso, falta a verdade. Falta uma resposta verdadeira para esse grande desafio que nós chamamos vida humana. Amigos, essa é a proposta de trabalho da escola. Muito bem, já abrimos o tema e agora nós temos a oportunidade de interagir com vocês pelas perguntas e pelas respostas. César, a Silvia Fabri pergunta: o que nos falta, o que buscamos está dentro de nós? Não somos nós seres limitados em busca do divino? Silvia, indo direto no ponto. A nós foi dito que nós deveríamos buscar fora. Toda a nossa educação, principalmente a educação religiosa, nos mostrou, nos levou a acreditar que o divino está fora, que nós dependemos de alguém, que nós dependemos de uma escola, que nós dependemos de um movimento, que nós dependemos de um guru, que nós dependemos de uma posição, de uma access, de um alimento, que nós dependemos de tudo, menos de nós mesmos. Esse é o grande erro. É esperar que a solução venha de fora. Não, Silvio. A solução deve vir de dentro. Quem, além da Silvia, sabe, de fato, o que falta na vida espiritual da Silvia? É alguém que não te conhece tão bem quanto você mesmo? Não é possível. Então, acredite mais em você e busque em você o elemento divino que está em você e que não depende de nada nem de ninguém. Próxima pergunta é da Lilian. Ela diz: mas somos fagulhas divinas. Sentimento de não pertencimento tem relação com nossa fragilidade ou ausência de consciência? Uma ótima pergunta, Lilian. As duas coisas. E você falou uma coisa que é super importante, Lilian. Você usou um termo que é a chave para resolver esse enigma. Você falou a palavra fagulha. Lilian, uma fogueira não nasce como fogueira. Ela nasce como fagulha. E um ser espiritual que pela autopercepção possa se julgar impotente, fraco, como a própria Silvia apontou na pergunta dela, e como você também está falando agora, tem esse sentimento de que nós não podemos. E veja bem, é a própria percepção de que em nós há a incompletude que nos leva à possibilidade de sermos completos.
No Zen, na literatura Zen, na filosofia Zen, existe uma figura, uma imagem que é muito importante, é muito significativa, que eu acho que toca diretamente isso que você falou, Lilian. O vaso cheio não tem utilidade. Como que nós podemos usar um vaso que já está cheio? O vaso só pode ser utilizado se ele estiver vazio. E é por isso que o ser humano só pode buscar o Espírito se ele se perceber carente do Espírito, vazio do Espírito. E é por isso que um dos símbolos que existem na Escola da Rosa Cruz Áurea, e nós esperamos que você tenha a oportunidade de ver esse símbolo alguma vez, várias vezes, para falar a verdade, é que nós temos um vaso vazio, que simboliza para os alunos aquilo que cada um de nós deve se tornar. Sabedores de que, perante o Espírito, nós estamos vazios, nós estamos incompletos, para que esse vaso possa ser completado. Em resumo, ainda bem, Lilian, que você está se percebendo como vazia, porque senão você teria que se esvaziar para que as coisas do Espírito pudessem penetrar o seu vaso de mistura alquímica. César, a próxima pergunta é do Gabriel Araújo. Ele pergunta: como podemos reconhecer da melhor forma essa nossa consciência verdadeira? E como se livrar das sombras que atrapalham de expressar nossa consciência verdadeira? Ótimo. Muito bem, Gabriel. Uma das maiores calamidades que existe na consciência humana é que ela não tem a capacidade de se auto-perceber. Esse, no fundo, Gabriel, é o grande drama que existe para todo ser humano buscador da verdade. No processo de formação da consciência humana, nós, como fagulha, a que se referiu a Lilian, nós passamos pelos estratos da vida e da consciência do plano químico, do plano etérico, do plano astral e do plano mental. Em cada uma dessas etapas de formação da consciência, sempre existiu o risco de identificar a própria consciência com os fatores, os elementos da vida em cada um desses estratos. A vida no plano físico, no plano etérico, no plano astral e no plano mental. E nós, hoje, estamos, a maioria de nós, estamos completamente identificados com nossas vestes, que são mortais. E por isso, quando alguém fala: quem é o Gabriel? Você ou a pessoa se remete imediatamente à sua forma física. Tal é a capacidade que nós temos de associar o que é interno com o que veste esse que é interno. Nós chamamos isso de identificação. O exercício de separação da consciência dos seus elementos de identificação só é possível se a própria consciência fizer um grande esforço. Isso não cai do céu, Gabriel. Não vamos aqui pintar a pílula de dourada. Isso não é algo fácil. Isso requer esforço. Isso requer um esforço da sua própria consciência, de perceber quais são as suas amarras. E, via de regra, nós somos hábeis em perceber as amarras do vizinho, as amarras do nosso chefe, do nosso companheiro e assim por diante. Mas as nossas amarras são realmente difíceis de serem percebidas.
E é o exercício de percepção das nossas conexões no plano do pensamento, no plano do sentimento e no plano das reações, que faz com que a consciência ganhe um espaço de autonomia. E aqui uma coisa muito importante, Gabriel, é a seguinte: perceber não é julgar. Perceber é simplesmente observar, sem tirar uma conclusão. Isso é bom, isso é ruim. Porque se você fizer um exercício de autoobservação, e por um lado você usa uma lupa para olhar a si mesmo, e do outro lado você usa uma chibata para bater em você mesmo, você está fazendo tudo errado. O nível de observação que fortalece a consciência é baseado na terceira capacidade da consciência. A primeira é a atração, a segunda é a repulsão, a terceira é a neutralidade. Somente esse terceiro modus operandi da consciência, que é a percepção neutra, é que pode te levar a desvincular a própria consciência dos elementos que aprenderam. A próxima pergunta é da Paula Pussi. Ela pergunta: esse sentimento de que algo nos falta é do ego ou da alma? Boa pergunta. Ótima pergunta. Bem. Paula, o que é o ego? O que é a alma? O que é a consciência? Via de regra, nós poderíamos dizer, e aqui fazendo um exercício, que alma e consciência podem ser usadas como palavras sinônimas. Ok? Na verdade, quando nós falamos de alma, nós falamos de vários elementos. Um deles é a consciência. Mas a consciência é o elemento predominante, direcionador, é a bússola que aponta o norte da alma. Então podemos, com uma certa liberdade de raciocínio, falar que alma e consciência são a mesma coisa. Muito bem. E o ego? O ego é o produto da consciência ou da alma que se identificou. E por estar identificada, via de regra com todos os elementos externos da vida, externos a ela, que se refletem nela como os filtros que permitem que ela tenha uma percepção ou outra, fazem com que essa consciência, essa alma, se mostre para ela e para os demais como carente de objetividade. O que nós queremos dizer com isso? O ego nada mais é do que uma força de consciência que está encapsulada, está presa. Quando nós formos abrindo um a um os elementos que prendem a consciência, esse ego identificado se torna naquilo que é fundamental em toda a vida, o elemento de expressão. O ego é um elemento fundamental. Só que o seu ego, o meu ego, o ego da maioria dos seres humanos está identificado. Por isso que nós dizemos, nós não devemos matar o ego, nós devemos libertar para que ele possa ser aquilo que ele deveria ser, que é o elemento propulsor
que faz com que todos os elementos da alma tenham uma maneira de expressão na vida. Ok? Ou seja, o processo de desidentificação relaciona-se com o ego, com a alma, com a consciência. Próxima pergunta é da Cida Coelho. O que é possível fazer para alcançar a entrega total, além de ser sincero na busca e desejar profundamente? Muito bem, Cida. A sinceridade é fundamental. A orientação da sinceridade é mais fundamental ainda. E o esforço também. Portanto, não basta ser sincero. Você é sincera com o quê? Com suas amarras? Ou com aquilo que quer te libertar das amarras? Esse é o ponto. Você vai ter que investigar dentro de você. Onde é que está esse fiel da balança da sua sinceridade? Se é para os seus elementos que te prendem e que nós não percebemos, porque nós não percebemos os nossos via de regra, ou é com aqueles que nos libertam. Mas, de qualquer forma, a sinceridade é uma condição sine qua non. Sem ela, nós não avançamos. A próxima é da Silvia Fabri. Como criaturas seremos capazes de compreender o Criador? Ótima pergunta. Silvia, o grande drama do ser humano é que ele se coloca fora e longe do Pai. No processo de formação do ser humano, nós poderíamos dizer que essa centelha do espírito que se reveste dessas roupas físicas, etéricas, astrais e mentais a que nós damos o nome de ser humano, não nasceu pronto desse jeito. Ele não nasceu com esses 4 corpos. Ele nasceu de um processo no qual, como uma gota que sai de um grande mar, cai no vazio, entre aspas, da matéria universal e se forma como um ser autônomo. Esse é o processo que leva da mônada original, que vem do seio do Pai, para o processo de completude até que ela se torne uma entidade autocriadora, ligada ao Espírito, manifestada espiritualmente, na plenitude dos seus poderes espirituais. Quando nós olhamos para a vida do ser humano hoje, nós estamos tirando um retrato de um longo caminho. E nesse retrato nós percebemos uma parte muito pequena do caminho. Nesse retrato nós nos vemos alijados do Pai, nós nos vemos separados do Pai. E aí vem a razão da sua pergunta. Porque você está olhando o retrato da sua vida. E no retrato da sua vida você não está vendo nem a origem, porque ela já não existe mais para você como lembrança, existe como impulso, que é o impulso da própria incompletude, é o impulso da própria falta, no fundo, da falta do Pai, da falta do Espírito, e nós não vemos também o restante do percurso, que é a maturação dessa mônada na matéria, a maturação desse ser por meio do ser que somos nós. Processo esse de maturação tal que leva de novo essa mônada ao mar,
não como uma gota inconsciente, mas como um ser autocriador, um espírito vivificante. Portanto, você tem razão ao perceber hoje nesse snapshot que você tirou da sua vida, nesse retrato que você tirou da sua vida, você tem razão de não perceber a sua conexão. Mas qual é a razão da sua busca espiritual? Por que você busca? Por que você pesquisa onde está a verdade? Por que você fez esse tipo de pergunta? Porque dentro de você, Silvia, o elemento que te impulsiona, que é a semente do Pai, está presente. Só que nossa consciência não percebe isso. E a partir do momento em que essa consciência se transmutar, ou, como nós dizemos na escola da Rosa Cruz Áurea, a partir do momento em que esse ser, a Silvia, transfigurar-se, os elementos divinos voltam à sua potencialidade. Não do que era, mas do que devem ser. Ou seja, muito mais do que é hoje. Portanto, não se preocupe com o retrato, mas atenha-se ao caminho. A próxima pergunta é do Daniel Souza. Ele pergunta: assim como a semente recebe da natureza uma casca que ao mesmo tempo a protege e também deve ser rompida, o ser humano possui algum mecanismo de proteção nato que deve ser rompido de dentro para fora? Sim, nós temos vários mecanismos desses. Um deles, e o principal deles, é o próprio ego identificado consigo mesmo. Nós poderíamos dizer que esse é o principal elemento, a principal casca, Daniel, que nós temos que romper. É como o pintinho dentro da casca do ovo. Se ele não fizer o esforço, ele não vai romper essa casca. E, paradoxalmente, essa casca, de certa forma, o protege. O protege até o momento em que ela deixa de ser útil. No fundo, o ego identificado é uma senhora casca de proteção. E nós precisamos dessa casca de proteção. Porque o ego, no fundo, é o substrato de onde vai surgir o novo. Só que esse substrato, ele em algum momento, ele vai precisar ceder lugar. Portanto, isso é um paradoxo. Ainda bem que nós temos o ego, mas não podemos ficar parados nele. Nós precisamos avançar para que ele mude, para que ele oitave. Próxima pergunta é do José Antônio. Por que o ser humano parece estar desconectado da realidade? É uma pergunta interessante, José Antônio. Se nós olharmos a sociedade como um todo, nós teremos muitos motivos para olhar que, de fato, como grupo, nós estamos longe do Pai. Mas, de novo, se nós olharmos para a humanidade, nós estamos tirando um retrato. E um retrato não conta a história toda. O que conta a história é a percepção do todo. O fato de você se perguntar e você ter as necessidades espirituais não é uma prova concreta de que, no meio desse todo, existem seres humanos que estão buscando, como é o seu caso. E como que nós podemos falar, José Antônio, que toda a humanidade está destinada ao buraco? Perdoe a expressão. Se dentro dela existem pessoas como você, que são células vivas dessa mesma humanidade e que estão, tenho certeza, buscando a rota
da elevação espiritual. Veja bem, José Antônio, se nós pudéssemos usar uma palavra, que seria esperança, nós diríamos o seguinte: a esperança da humanidade são os Josés Antônios que buscam. São pessoas como você, que tenho certeza, que tem a visão aguda da necessidade do Espírito. São pessoas como você, que são o elemento de mudança no todo. Porque a humanidade não muda se cada um de nós não mudar. E é preciso que você, o Daniel e todos os que participaram e fizeram as suas perguntas, todos nós tenhamos certeza de que a esperança da transformação real da humanidade no sentido espiritual, não estamos falando aqui das transformações que fazem parte da vida cotidiana. Isso nós tomamos conta com os nossos acertos e desacertos. Estamos falando da mudança no sentido mais elevado. Essa mudança no sentido mais elevado, José Antônio, depende de você, depende de mim e depende de todos que buscam a espiritualidade no sentido verdadeiro. Amigos, essa foi a nossa última pergunta. Agradecemos a presença de todos vocês aqui nesse canal virtual. Essa palestra vai ficar disponível no Facebook, no YouTube e nos outros canais da Rosa Cruz Áurea. Nós temos uma série de literaturas que estão disponíveis no nosso site de busca da literatura da escola, pentagrama.org.br. Nas mídias sociais basta você usar a hashtag Rosa Cruz Áurea, que você é direcionado para os nossos vários canais. E nós esperamos de coração que aquilo que levou cada um de vocês a buscar completar esse vazio existencial, não vazio da vida. O vazio da vida nós vamos tocando. É o vazio da vida material, o vazio da vida etérica, o vazio da vida astral. Amigos, nós já sabemos lidar com isso. Nós precisamos aprender a lidar com o vazio da existência profunda. O vazio do espiritual que precisa ser descoberto em nós. De coração, nós esperamos que todos tenhamos êxito nessa nossa caminhada. Muito obrigado e até a próxima.